Ok, pessoal, dando continuidade então ao que a gente está estudando, quero fazer uma ligeira revisão para poder introduzir aqui o assunto de listas, tá? Então vamos lá. O que a gente está falando é sobre tipos de dados em Haskell, e aí a gente comentou, passei razoavelmente bastante detalhes sobre essa palavra-chave data, que vai servir para a gente introduzir novos tipos, tá? E a semântica dela é a seguinte. Logo depois da palavra-chave data, vai vir o nome do tipo. Então, imagino que eu quero construir um tipo e o nome desse tipo seja T. Vai vir aqui um sinal de igual. E aí aqui eu vou enumerar, eu vou listar como é que eu posso construir meu tipo. Tá? As formas ou os valores, como é que é o formato desses valores. Tá? E aí mostrei para vocês duas possibilidades. Aquela história de eu tenho um tipo produto, onde eu posso juntar dois dados, por exemplo, um inteiro e um char, tá? Então, uma possibilidade de construir tipos desse tipo T é usar esse construtor T1 e entregar para ele um dado, um valor concreto do tipo inteiro e um valor concreto do tipo char. Ele vai juntar essas duas coisas como se fosse um pacotinho, empacotar essas duas informações e construir um dado, um valor desse tipo T. Ok? Isso aqui é um exemplo de tipo produto. Tipo produto é uma estrutura que vai juntando dados. E uma alternativa a isso é o que a gente chamou de tipo soma, que me permite enumerar diferentes formas de construir esses tipos. Então eu poderia ter, por exemplo, um segundo construtor T2 que junta, por exemplo, um booleano com um char. E aí eu consigo introduzir tipos ou valores específicos do tipo T usando ou o construtor T1, e aí ele precisa de determinadas informações, nesse caso aqui um int e um char para conseguir construir um valor, ou esse segundo construtor T2, e aí ele precisa de um número diferente de informações. Tá? Então, somas, o tipo soma e o tipo produto. Soma enumerações, diferentes alternativas, e o tipo produto é quando eu preciso entregar mais de um dado para o meu construtor para ele conseguir de fato encapsular eles numa caixinha, num tipo concreto, tá? Num valor daquele tipo T. Outra coisa que a gente viu aqui, é o que a gente está estudando com mais detalhe, porque é onde começa a ter uma riqueza muito maior de estruturas, é a ideia de tipos de dados recursivos. Tá? E aí, como primeiro exemplo de tipo de dado recursivo, eu mostrei para vocês a ideia de modelar números naturais em Haskell. Então, eu declarei um tipo NAT. Eu disse que esse tipo ele tem como elementos ou o zero ou um sucessor de um número natural qualquer. Ok? E aí essa aqui é uma forma de eu poder construir um número infinito, inclusive de dados, tá? De valores diferentes desse tipo, usando uma estrutura recursiva. Tá? Então são exemplos de valores desse tipo NAT. O próprio zero, o sucessor do zero, ou sucessor do sucessor do zero, e assim por diante. Ok? E aí eu chamei isso aqui de valores totais, né, ou valores finitos, ou números finitos, nesse contexto aqui dos números naturais, mas chamei a atenção para um valor que a gente acaba introduzindo sempre que a gente apresenta um tipo de dado novo, sempre que a gente introduz, a gente acaba introduzindo esse valor sem querer, ele faz parte da semântica dessa introdução, que é o valor que eu chamei de bottom, tá? E usei esse símbolozinho aqui, tá? E ele representa, aqui no nosso contexto, alguns fenômenos do tipo uma computação que não tem fim. Eu estou tentando calcular um valor do tipo NAT e eu não chego a lugar nenhum, mas eu sei que o resultado de uma determinada função é NAT, mas a computação não tem fim, por exemplo. Ou um erro, eu estou lá tentando fazer uma computação e de repente aconteceu algum erro no meio do caminho
tá? Mas ainda assim esse erro produziu um valor e esse valor é do tipo NAT, é o resultado da minha computação, um erro, e eu vou capturar essa ideia com esse valor específico bottom. E aí eu mostrei para vocês que isso também dá origem ao que a gente chamou de números parciais ou valores parciais, que são todos os valores que eu consigo construir que envolvem esse bottom. Então são exemplos desses valores parciais. O próprio bottom, o sucessor do bottom, o sucessor do bottom e assim por diante. Tá? Então repare, quando a gente faz essa história aqui de construções recursivas, a gente acaba tendo, grosso modo, tá? Duas classes de valores. Esses que eu estou chamando de finitos, que são os que são razoavelmente bem comportados, são esses que estão desenhados em branco. E tem esses que são infinitos, ou que hoje, a nomenclatura um pouco mais técnica, eles se chamam de parciais, porque eles envolvem alguma informação, mas de alguma forma eles envolvem o bottom que está tentando capturar algum tipo de erro. Tá? Agora perceba que na hora que eu construo, no caso aqui, um número desses aqui parcial, o que eu estou introduzindo é alguma informação. Eu estou introduzindo alguma informação, tá, sobre a estrutura do meu número, mas eu não consigo concluir que número especificamente é esse. Mas eu tenho alguma informação a respeito dele. Tá? Ok. Outra coisa que eu queria enfatizar aqui agora, uma outra visão disso aqui, é que na hora que a gente faz essa história de estruturas recursivas ou tipos de dados recursivos, o que a gente está construindo, na verdade, é uma cadeia de uma cadeia de valores. Tá? Então eu gosto de pensar alguma coisa do tipo o meu tipo 0, eu gosto de pensar ele como se fosse uma forma. Afinal, a forma física de introdução desse valor 0 é por meio desse construtor. E eu gosto de pensar no sucessor, do segundo construtor, como sendo um objeto que tem uma outra forma. Tá? Uma outra forma física mesmo. Então, no caso aqui, eu vou exemplificar com bolinha e quadradinho. Tá? Então, o que a gente está fazendo é o seguinte. Na hora que eu construo um valor do tipo 0, tá? Me basta esse valor. Ele tem um significado por si mesmo. Por outro lado, na hora que eu estou construindo um valor envolvendo esse sucessor dos números naturais, repare que eu preciso dar para ele alguma informação, tá? E eu preciso linkar essa informação. Então, quando eu estou construindo lá um outro valor que envolve o sucessor, o que eu estou fazendo é o sucessor de alguma coisa e eu preciso entregar para ele uma referência para alguma coisa. Eu preciso entregar para ele um valor específico desse tipo NAT, tá? E eu gosto de representar ele como se fosse uma setinha ou como uma ligação entre um outro valor que vai vir aqui, tá? E aí pode ser qualquer coisa, qualquer NAT, tá? Então repare, eu posso construir um NAT usando o sucessor, o próprio sucessor. Só que esse novo link da cadeia, tá? Esse novo elo da cadeia, ele precisa de um NAT também, ele precisa de um valor que no meu caso aqui poderia ser, sei lá, o 0. Por exemplo, para exemplificar esse valor específico seria esse cara aqui, que é o sucessor do sucessor de 0. Tá? Então, na hora que a gente está fazendo tipos de dados recursivos, o que a gente está fazendo também, por baixo dos panos, tá? ou o que o compilador está fazendo para a gente, ou o que a gente pode entender que ele está fazendo, é construir estruturas linkadas, tá? Onde eu tenho vários objetos e eles estão linkados. Nesse caso aqui, construindo uma cadeia. A gente vai ver que esses tipos recursivos a gente pode usar para construir outros tipos de estruturas mais sofisticadas, mais interessantes. Mas essa daqui é provavelmente a estrutura mais simples que a gente pode conceber no sistema de tipos de Haskell, e por isso que eu gosto de introduzir eles antes de falar de qualquer outra coisa. Porque o sucessor, repare, a única informação que ele está carregando é essa informação da cadeia. Ele fala, olha, para eu chegar a alguma conclusão, eu preciso ir para outro lugar e olhar alguma outra coisa específica, alguma outra coisa diferente. Tá? Mas meramente o que ele está fazendo é construindo uma determinada cadeia. E uma cadeia de uma sucessão de sucessores, nesse caso aqui, até chegar num caso base, que é o caso do 0. Então todos os meus
meus valores bem construídos, tá? Ou bem comportados, estou usando de uma maneira bem informal, eles vão envolver de alguma forma o zero, ok? E o que são esses números parciais? Aqui? De alguma forma, são estruturas ou são construções, tá? Que acabam não envolvendo esse zero. Então, por exemplo, quando eu construo uma cadeia, o sucessor do sucessor, e do lado de cá eu não consigo concluir o que tem aqui, tá? É o equivalente dessa construção envolvendo o bottom aqui. Então aconteceu, eu estou percorrendo uma determinada cadeia e em algum momento tem um erro lá, ou tem alguma coisa que não me permite continuar atravessando essa estrutura. Tá? Então o bottom está servindo para modelar esse tipo de situação. Repare que na hora que a gente fala que tem uma interrogaçãozinha ali, não quer dizer que a minha estrutura para ali, tá? Pode ser que eu tivesse uma estrutura continuando aqui de alguma forma, tá? E aconteceu algum erro ali no meio do caminho. Então é como se eu tivesse perdido a informação daqui para cá, mas isso não quer dizer que essa informação nunca foi construída, tá? Mas o bottom está falando para mim, olha, aconteceu alguma coisa ali no meio da travessia dessa estrutura, tá? Ok. Dito isso, eu queria passar então para listas. Listas são a estrutura de dados mais, não a mais básica, né, que é o tipo NAT aqui, mas provavelmente é a estrutura de dados mais utilizada em programação funcional, tá? Para armazenar sequências de dados, tá? Então deixa eu fazer a introdução formal dela aqui e em Haskell traz algum açúcar sintático para deixar uma sintaxe um pouco mais simpática, um pouco mais compacta quando envolve essa ideia de listas, tá? Então a ideia básica da lista é um tipo, que eu vou chamar aqui de list, e ela tem dois construtores, tá? Um primeiro construtor que eu vou chamar de new, que seria o equivalente daquele zero, e um segundo construtor que eu vou chamar de cons. E esses são dois nomes clássicos, tá? O que esse cons vai fazer? O que ele vai precisar de informações, tá? Ele vai precisar de um valor de algum tipo que eu estou chamando de azinho, e a gente vai precisar melhorar um pouco essa sintaxe aqui. Então, repare, algum tipo específico, tá? Aqui no meu caso, como eu quero comunicar qualquer tipo, eu vou usar uma variável de tipo, no caso aqui estou chamando de azinho, e o que ele vai juntar com essa informação é uma outra lista. Tá? Então vamos lá. Repare, se você chegar aqui no interpretador e tentar construir essa estrutura dessa maneira, você vai ver que ele vai reclamar, ou pelo menos ele deveria reclamar, data list igual a new ou cons a e uma lista. O que ele deveria reclamar é que ele não sabe dizer o que é essa variável a, tá? Então você precisa informar para ele. Da mesma forma que a gente passa parâmetros para as funções, e a gente pode fazer referência a esses parâmetros dentro das funções, sem saber os valores concretos, a gente vai poder fazer a mesma coisa aqui com as listas, tá? Então a ideia olha, em princípio eu não sei o que é esse azinho, que tipo concreto que vai entrar ali no lugar desse azinho. Então eu vou passar como um parâmetro da minha lista, e aí eu vou dizer que é uma lista o tipo dessa lista é uma lista de azinhos, tá? E vou fazer referência a ela, usar esse mesmo A aqui, tá? E aí se eu tentar construir esse tipo aqui agora, ele vai virar para mim e falar, opa, beleza, isso aqui é absolutamente tranquilo, tá? Agora isso envolve uma certa confusão, porque isso aqui é um tipo de polimorfismo em Haskell que, para construir de fato uma lista, eu não posso fazer uma lista genérica de azinhos, eu preciso construir uma lista de um tipo específico, tá? Então, são exemplos de lista desse tipo aqui. Uma lista de booleanos, por exemplo, tá?
O booleano tem dois valores, true ou false. Então eu posso, por exemplo, construir a seguinte lista. Vou chamar de L. Vou chamar a lista aqui cons true, cons falso, e aí eu vou passar o new. Então perceba que isso aqui é um valor possível, para essa lista aqui, tá? Então o que eu estou fazendo neste exemplo aqui, tá? Eu estou pegando esse valor cons, que é, repare, o cons é um construtor que guarda duas informações. Então eu vou representar ele como sendo uma caixinha que tem dois espaços para eu guardar informações. E eu preciso das duas informações, tá? Então na hora que eu faço ali a minha construção, cons true, tá? Então eu estou no primeiro elemento colocando o valor true aqui dentro, e eu estou passando no segundo elemento uma outra lista. E repare que essa lista é construída da mesma forma, a partir do cons. Aqui eu estou colocando falso, e aí eu estou colocando uma outra lista aqui dentro, tá? A primeira lista linka para a segunda, é essencialmente isso que a gente está fazendo. O segundo elemento linka para o terceiro, tá? E esse terceiro elemento aqui, o que ele está trazendo eu vou chamar simplesmente de new aqui dentro, tá? Que é o construtor que faz a parada. E repare que o new ele não carrega nenhuma informação consigo, além do fato de que ele encerra a lista. Tá? Essencialmente é para isso que ele serve. Ele faz o papel como se fosse o papel do zero ali no outro sistema, tá? no outro tipo, no tipo dos números naturais. Então repare, o que eu estou construindo aqui é encadeando valores. Tá? Por isso que em Haskell a implementação mesmo lá, no final das contas, é de uma lista encadeada de valores. Tá? Uma lista aqui em Haskell não é um array. Tá? Um array, quando a gente pensa num array, é uma região lá, alguma coisa na sua memória, tá? Onde os seus dados eles são guardados de maneira contígua. Então tenho a posição 0, a posição 1, a posição 2, 3 e assim por diante. E eu vou guardando dados de maneira contígua. Haskell não faz isso. Pelo menos não, esse tipo aqui não é isso que ele está fazendo. Tá? O que ele está fazendo aloca um pedacinho de memória, guarda a informação e gera uma referência, ou guarda uma referência para o próximo elemento da lista. O próximo elemento da lista pode estar em qualquer lugar. Tá? O que traz esse próximo elemento da lista? Um valor concreto, no meu caso um tipo booleano, então verdadeiro ou falso, e uma referência para o próximo elemento da lista. Tá? Então é isso aqui que a gente está construindo, tá? Uma lista encadeada, tá? De valores. Isso aqui é tão usado, mas tão usado, que Haskell traz uma construção sintática um pouco mais simpática aqui pra gente, tá? O new, ele vai ter um sinônimo que abre e fecha esses colchetes, tá? E não tem nada guardado lá dentro, ok? E o cons, tá? O sinônimo dele vai ser esse símbolozinho de 2 pontos aqui, tá? E a gente vai usar ele como um operador infixo, né? Eu dou um valor para ele, o valor do tipo Azinho, 2 pontos e o valor da lista do restante da lista, tá? E em vez de chamar o tipo da lista de list de azinhos, tá? O sinônimo para isso aqui vai ser uma lista de azinhos representada dessa forma, tá? Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e fazer uma lista L1 usando, por exemplo, essa sintaxe. Uma lista aqui, que vai ter o elemento, sei lá, true, a mesma lista. Tá? True, 2 pontos. Do lado de cá, eu tenho falso, 2 pontos. E eu tenho a lista vazia, o new, certo? Completamente válido. Se você perguntar o tipo disso aqui para ele, ele vai falar para você, olha, isso aqui é uma lista de booleanos, ok? Essencialmente um sinônimo daquela lista que eu construí de maneira mais ad hoc aqui, que eu chamei de listable, ok? Essencialmente 2 sinônimos, tá?
Tem mais algumas construções que são sintaticamente mais interessantes, tá? Eu posso representar essa lista da mesma forma, simplesmente usando vírgulas para separar os meus elementos dentro dos meus colchetes. Então, eu posso construir aqui uma lista L2. Se eu perguntar para ele o que é isso, é uma lista de booleanos também, tá? E se eu perguntar o que é o L1, repare que a representação que ele usou é exatamente a mesma representação que eu usei aqui, apesar de que quando eu introduzi esse valor L1, eu construí ele sintaticamente de uma forma, e quando eu construí esse valor L2, eu construí de uma forma diferente. Okay? Mas, internamente, para o interpretador e para o compilador, isso aqui, essas duas formas aqui vão ser absolutamente sinônimos. Tá? Eu queria que vocês, na hora que vocês estiverem dando uma olhada na lista de. Na lista. Desculpa, na lista não, nas notas de aula, tá? Preste bastante atenção nisso que eu vou usar essa notação aqui para fazer provas e tudo isso nas notas de aula. Alguns de vocês podem ficar ligeiramente confusos. Se acontecer essa confusão, vocês podem simplesmente transformar essa notação que é mais que é a notação de fato sintática lá do Haskell para esse sinônimo aqui usando essa outra estrutura que vai dar na mesma, tá? Agora, algo que é interessante chamar a atenção aqui desse tipo de construção, tá? Repare que o valor que o cons vai receber, tá? Sempre vai ser do mesmo tipo azinho, porque na hora que eu receber aqui um booleano, falar que é uma lista de booleanos, os únicos valores possíveis que eu posso botar aqui são booleanos. E o único valor que eu posso colocar do lado de cá é uma lista de booleanos, tá? Então, cada posição da minha lista tem que ser um elemento, um valor específico, só que todos esses elementos que estão lá guardados dentro dessa lista tem que ser do mesmo tipo, tá? Então eu não consigo misturar coisas da seguinte natureza, né? Se eu tentar fazer aqui um L3, um booleano, colocar na mesma lista um booleano e um número, por exemplo, ele vai dizer para mim, olha, eu não sei construir listas que misturam mais de um tipo, não. Tá? No caso aqui, ele está falando para mim, né? Olha, o primeiro elemento que você me deu é um valor booleano, então estou entendendo que essa sua lista é uma lista de booleanos. E aí o segundo elemento que você me deu é um literal 1, e eu não consigo encontrar como que esse 1 pode ser um booleano. Tá? Então, essencialmente é isso que ele está me falando. Repare, eu não posso misturar elementos de tipos diferentes dentro da lista. Tá? A lista tem que ser, nesse aspecto, a lista tem que ser uniforme. Um pouco mais para frente a gente vê como é que a gente pode tentar fazer essa mistura. Outra coisa que eu gosto sempre de chamar atenção, tá? Nada me impede de construir listas de funções, tá? Lembrando que funções têm tipos específicos, mas nada me impede de construir listas de funções. Então, fazer algo do tipo da seguinte natureza, né? Uma função, colocar aqui no primeiro elemento a função mais, no segundo elemento a função vezes, e no terceiro elemento a função divisão. Isso aqui funciona? Funciona. Se eu perguntar para ele qual é o tipo desse L4, ele vai falar para você, olha, isso aqui é uma lista, repare, de funções, onde todas as funções que tem dentro da lista têm essa assinatura. Recebe dois elementos de um tipo azinho e produz um novo elemento do tipo azinho, desde que esse azinho siga essa restrição de implementar essa classe fractional. Okay? Essa restrição vem por conta da operação de divisão. Então repare. Agora, algo que é razoavelmente comum e gera alguma confusão, principalmente no começo, é você estar tentando misturar funções, só que funções com tipos diferentes. Tá? Então repare, as primeiras duas funções, o mais e a multiplicação, elas recebem dois argumentos do tipo num, né, de algum tipo que implementa essa classe num, e produz um resultado.
O ID é uma função que pega um elemento de qualquer tipo e produz um novo elemento de qualquer tipo. Tá? Então a assinatura de tipos, os tipos dessas funções são diferentes. E se eu tentar colocar todo mundo junto na lista, isso aqui também vai dar erro, porque os tipos não são o mesmo, tá? De todos os elementos que estão aqui dentro. Okay? Isso aqui é uma confusão bastante comum, porque você pensa, funções são todas iguais. Tá? Função é função, então eu vou fazer uma lista de funções. Só que as assinaturas de tipos dessas funções têm que ser compatíveis. Tá? Então eu gosto de chamar a atenção para esse fato aqui, que vocês vão querer usar isso aqui, tá? E isso aqui ajuda bastante vários tipos de construções, várias coisas diferentes. Uh, mas gera alguma confusão no início. Você tentar fazer isso aqui, você fica recebendo vários erros, você não consegue decifrar muito bem o que o compilador está tentando falar para você. Tá? Esse tipo lista, ele implementa várias classes. Tá? Algumas delas a gente vai ver em bastante detalhe um pouco mais para frente. Particular essas aqui, aplicativo, functor, mônada, monoide, semigrupo, a gente vai ver tudo isso, tá? Foldable, traversable, a gente vai ver essencialmente todos esses casos aqui. Mas o que eu já queria chamar a atenção é na classe EQ, ou seja, eu posso comparar duas listas por igualdade, e duas listas serem iguais quer dizer que cada um dos elementos, as listas têm os mesmos elementos na mesma ordem. Tá? Agora repare uma coisa, eu não consigo... eu consigo sim ordenar listas. Tá? Ordenar listas. E a ordenação de listas é interessante, porque ele vai ordenar a lista ordenando desde que os elementos dessa lista, tá, possam ser ordenados. Então, lista de azinhos implementa essa classe odd, desde que os azinhos implementem também possam ser ordenados. Tá? Da mesma forma, a igualdade. Eu consigo implementar a igualdade da lista, comparar duas listas de azinhos, tá? Desde que o azinho seja um tipo que eu possa comparar por igualdade. Tudo bem? Então, vocês já estão começando a ficar mais acostumados. Repare, a ideia de a construção sintática aqui das listas é igual, segue um padrão muito parecido com o que a gente estava fazendo nos números naturais. E lá a gente definiu a ideia de indução, e aí lá eu mostrei para vocês que eu tinha três coisas essenciais que eu precisava fazer para provar alguma determinada propriedade para todos os valores de um determinado tipo, tá? Construídos daquele jeito do tipo NAT, seguindo a estrutura, observando a estrutura, e repare, seguindo a estrutura sintática da construção dos NATs. Tá? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Tá? Então, se eu quero provar alguma coisa sobre as listas, propriedades sobre as listas, tá? O que eu preciso fazer? Provar alguma coisa no caso que eu vou chamar de caso base, que é o caso da lista vazia, é o caso do nil. Eu preciso provar alguma coisa no caso do bottom, que serve como um segundo caso base, e eu preciso provar alguma coisa, preciso provar que construir colocar um novo elemento na lista, nessa cadeia aqui, não destrói a minha propriedade. Tá? Então, o passo indutivo, a ideia dele é provar que, tá? Para o caso x, xs, e aí o que eu estou dizendo é que é o caso do cons x e uma outra lista que eu estou chamando de xs, tá? Que uma determinada propriedade é válida, tá? Eu preciso provar que uma determinada propriedade é válida sobre essa estrutura aqui, sobre esse formato, que é o formato do cons, tá? Entendendo ou considerando que a mesma propriedade será verdadeira, tá? Considerando que a propriedade é verdadeira
para uma lista XS. Então, o que eu estou fazendo é, olha, eu tenho uma determinada lista, quando eu coloco um elemento a mais na lista, usando o cons, tá? Quando eu aumento a lista, eu não destruo essa propriedade. Tá? Então é isso que essencialmente que a gente está provando, que o cons, ou colocar novos elementos na lista, não destrói uma determinada propriedade que eu estou tentando provar. Tá? Aqui vai acontecer a mesma coisa. Se eu não provar, tá, o caso base, mas provar o bottom e o passo indutivo, a gente prova alguma coisa somente para as listas parciais, somente para as listas que envolvem o bottom. Por outro lado, se eu provar alguma coisa para o caso base e para o passo indutivo, eu estou provando uma determinada propriedade somente para as listas finitas, tá? Somente para as listas cuja estrutura tem um fim. E se eu provar uma determinada propriedade simultaneamente para o caso base, para o caso do bottom e para o passo indutivo, o que eu estou provando é que essa propriedade é válida para qualquer lista, tanto listas finitas quanto listas infinitas. Tá? E listas infinitas são bastante úteis. Eu vou tentar mostrar isso para vocês. Okay? Então, a ideia de fazer as provas segue uma ideia muito parecida com o que a gente já estava fazendo. O que eu quero começar a falar aqui agora para vocês é de algumas operações que são comuns a gente definir sobre listas. Tá? Então, tem uma biblioteca bastante ampla de funções já definidas lá com listas. Eu quero dar uma passada geral sobre assim, nessas funções. Tá? A primeira função é a ideia de concatenar duas listas. Tá? É a ideia de pegar duas listas e juntar duas listas. Né? Então, é a ideia de que se eu tiver uma lista aqui, 1, 2, 3, eu consegui colar duas listas. Tá? A gente usa esse símbolo mais, porque é uma ideia parecida, tá? Parecida com somar. E se eu tentar concatenar essas duas listas aqui, a ideia é de que eu vou ter uma nova lista, uma combinada com a outra dessa forma. Okay? E aí nas notas de aula vocês veem como construir a definição dessas funções. Tá? Repare que aqui eu estou construindo ela, tá? E é razoavelmente fácil de perceber aqui a ideia, ok? Mas vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, porque ele é bom para elaborar a ideia do pattern match. Okay? Então, o que eu estou fazendo aqui é definindo uma função recursivamente, né? Porque eu estou usando a concatenação na definição da função, da própria função. E eu estou fazendo recursividade, estou fazendo a recursão sobre o que está do lado esquerdo, o argumento que está do lado esquerdo da função. É ligeiramente diferente do que a gente fez nos tipos naturais, mas seria possível fazer a definição pelo lado direito da variável também, como a gente fez lá nos números naturais. Okay? Mas é a forma clássica de fazer essa daqui. Então, o que eu estou fazendo? Estou falando que se eu receber uma lista vazia e concatenar com uma lista qualquer, o resultado é essa lista qualquer. Tá? Se eu receber uma lista que tem esse formato aqui, um elemento seguido de uma outra lista, um elemento X seguido de uma lista XS, tá? Do restante da lista, e eu concatenar isso com uma lista YS, o que eu estou dizendo é que o resultado disso vai ser X vai ser o primeiro elemento, e o restante da lista vai ser o resultado de concatenar o XS com o YS. Tá? Então, essencialmente, o que a gente está fazendo aqui é pegar toda essa lista aqui de X, né, do lado esquerdo, percorrer ela, construindo uma nova lista, copiando os elementos dessa primeira lista. Quando eu chego no final, eu começo a copiar os elementos do Y e do YS. Ok? Então, essencialmente, é isso que a gente está fazendo. A gente vai percorrendo a lista e construindo uma nova lista. Percorre a primeira lista inteira. Na hora que ela terminar, eu colo a segunda lista no final dela. Ok? Isso vai ter questões de performance, de desempenho depois. Vai levar a gente a ter alguma discussão sobre desempenho em algum momento. Ok? Leiam aqui nas notas de aula algumas propriedades.
aqui tem como é que é feita a avaliação disso aqui. Eu vou deixar para vocês lerem aí na frente, tá? E eu queria fazer a prova dessa ideia de que essa operação ela é associativa, tá? O que quer dizer a operação ser associativa, né? Ela quer dizer o seguinte, tá? Se eu tiver uma lista, vou chamar aqui de L1, e eu estou concatenando com L2, e eu estou concatenando depois com L3, tá? A ideia eu quero provar que essa operação seria a mesma coisa de eu concatenar as duas listas, as duas primeiras, e depois concatenar a terceira, ou concatenar primeiro o L2 e a lista 3 e depois concatenar essa lista L1. Agora repare que eu estou mantendo a ordem das operações. Tá? Claramente essa operação de concatenação não é comutativa. Tá? É só vocês verem aqui nesse exemplo. Se eu trocar de posição essa lista com essa, tá? O resultado não vai dar o mesmo. O resultado vai ser 4, 5, vai aparecer à esquerda, 1, 2, 3, vai aparecer à direita. Então, repare que é trivial de perceber que não é associativo, mas que não é comutativa essa operação de concatenação, tá? Então vamos dar uma olhada na ideia de associatividade. É isso que a gente quer provar, tá? No primeiro momento, nessa primeira definição aqui. Deixa eu copiar as duas equações que definem a minha concatenação, tá? Isso aqui é igual a ys, isso eu tenho x2 pontos, xs concatenado com ys, isso daqui eu defini dessa forma, né? xs concatenado com ys. Beleza, então essa aqui é a definição da minha função, tá? Então vamos lá, primeiro caso aqui que eu quero fazer a prova é o caso do bottom, tá? E eu vou fazer a prova, deixa eu botar aqui, a propriedade que eu quero provar é essa, né? xs mais ys mais zs é igual a xs mais ys mais zs, ok? E aí eu vou fazer indução sobre essa variável xs, tá? Então, deixa eu marcar aqui para ficar bem claro. Eu vou usar essa variável xs para eu fazer a minha indução. Então, vou analisar o que acontece nessa variável, em cima dessa variável xs aí, tá? Então, vamos lá. O primeiro caso é o caso do bottom. Então, eu quero ver o que acontece, tá? Do lado esquerdo da equação, eu vou ficar com bottom mais ys mais zs, tá? Então, primeiro eu quero fazer bottom concatenado com ys. Agora, repara aqui que não tem nenhum padrão que envolve o bottom. Então, o resultado de concatenar bottom mais alguma coisa, ou bottom concatenado com alguma coisa, tá? Vai ser o bottom porque eu não consigo decidir qual daquelas duas equações usar. Ele vai testar a primeira e falar, bottom não é a lista vazia. Então, vai para o próximo padrão. O bottom não é a lista com o cons. Então, vai para o próximo padrão, acabou os padrões, acabaram-se os padrões, o resultado dessa primeira parte aqui, entre parênteses, é o próprio bottom, tá? E aí eu quero descobrir o que acontece quando eu concateno ele com o zs, pelo mesmo argumento, tá? O resultado disso aqui é o bottom, ok? Isso aqui é o lado esquerdo da equação. No lado direito da equação, a gente está com bottom mais ys mais zs, tá? E aí repare uma coisa, o que tem aqui, eu posso não saber que lista é esta, tá? Mas eu sei que é uma lista. Essa que é a ideia. Eu estou partindo da ideia de que isso aqui é bem comportado. Eu não sei que lista é essa, mas é uma lista, tá? Então o que eu estou fazendo beleza,
olha ali na definição da função qual é o padrão que eu consigo encaixar. Bottom concatenado com uma lista qualquer. Tá? Repare que pelo mesmo argumento acima não vou encontrar nenhum padrão desses, então o resultado aqui acaba sendo trivial e é o próprio bottom. Tá? Então repare, para o caso do bottom, o lado esquerdo da equação é igual ao lado direito da equação, então aquela propriedade é verdadeira para esse caso aqui. Segundo caso, que seria um segundo caso base, o caso da lista vazia. Então, para o lado esquerdo da equação, eu tenho lista vazia concatenado com ys concatenado com zs. Tá? Então, olha lá, lista vazia concatenado com ys. Tem uma equação lá na definição, lá em amarelinho, que diz que isso aqui vai ser ys concatenado com zs. Tá? Simples assim. O lado direito da equação. Eu estou com xs mais ys mais zs. E repare que isto aqui é uma lista, e aí eu posso procurar lá, da minha definição em amarelinha, um padrão que seja lista vazia concatenada com uma outra lista qualquer. Tá? E aí eu percebo que o resultado disso é essa outra lista qualquer, que é ys mais zs. Repare que o lado esquerdo é igual ao lado direito da equação, então também estabelece esse caso básico. E aí o passo indutivo, tá? Eu quero olhar o caso xs, tá? O caso que envolve o cons. O cons, uma informação x e uma lista xs, ok? Só que para isso eu vou considerar que esse caso aqui, que é a hipótese de indução, é verdade. Vou considerar que a minha propriedade é verdade para o xs, vou adicionar um elemento na minha lista e eu quero ver se, ainda assim, a propriedade continua válida, tá? Se eu ainda tenho uma igualdade dos dois lados da equação. Então, vamos lá. Para o lado esquerdo da equação, a gente tem xs concatenado com ys, concatenação com z's. Tá? Então vamos lá. Desse lado aqui eu consigo usar essa equação para trocar, né? Trocar algum, manipular ela, substituir uma coisa pela outra, ok? Exatamente uma pela outra. Então eu vou dizer que isso aqui é igual a x, xs concatenado com ys, e isso aqui tudo concatenado com zs. Esse aqui é o lado esquerdo da equação. Ok? Do lado de cá agora, x, cadê? Onde é que eu estou pulando? Xs mais. Seguindo. Então, repare uma coisa, tá? Olha só que eu posso identificar um novo padrão. Eu tenho uma lista, que é isso aqui tudo, concatenado com zs. E o formato dessa lista, do primeiro elemento da parte esquerda aqui da concatenação, ele está nesse formato x cons uma outra lista, que é o resultado dessa concatenação de xs com ys. Tá? Então eu posso usar de novo essa segunda equação aqui para fazer alguma manipulação. Tá? Então, isso aqui eu vou concluir que o resultado é xs e do lado do cons aqui vai aparecer xs mais ys, que é o que já tinha lá, concatenado com o zs. Concatenado com zs. E aí, repare, aqui eu vou usar a hipótese de indução, que é essa minha equação aqui, que diz o seguinte, xs concatenado com ys. E aí, depois, fazer o zs, que é exatamente o que está escrito ali no resultado do que eu consegui aqui agora, eu vou substituir pelo lado direito. Então, eu ainda vou poder dizer que isso aqui vai ser igual a xs
mais ys mais zs. Tá? Eu posso mudar os parênteses aqui de lugar, porque eu estou partindo da hipótese, de novo, de que a minha propriedade é verdadeira para o xs e estou vendo o que o cons faz com ela. Tá? E para o lado direito da equação. Para o lado direito da equação, a gente vai ficar com x, dois pontos, xs, concatenado com ys, zs. Ok? E aí a gente quer procurar, vamos lá, então, olhar algum padrão nas nossas equações. Repare que na definição da função eu posso entender, tá? Que isso aqui tudo é a lista YS, lá da definição amarelinha, e fazer a substituição, né, de uma coisa pela outra. Então, eu vou concluir que isso daqui vai ser x, dois pontos, xs, concatenado com o que está do lado direito da concatenação, que é aquela coisa toda, ys, zs. Okay? E aí repare que o lado esquerdo da equação ficou igual ao lado direito da equação. Então isso me permite concluir que o cons preserva a minha propriedade, que é essa propriedade de associatividade, tá? De poder andar com os parênteses ali do jeito que eu quiser. Tá? Claro, desde que eu preserve a ordem com que eu estou fazendo isso. Né? O xs sempre do lado esquerdo do ys e o ys sempre do lado esquerdo do zs. Tá? Só que isso me permite concluir de que essa propriedade aqui é verdadeira para qualquer lista, incluindo as listas infinitas, porque a gente cobriu o caso das listas que tem o bottom no meio do caminho. Tá? Então isso aqui sempre vai acontecer. Essa operação de concatenação, da forma como nós definimos, sempre vai ser associativa. Seguindo então, tá? Isso aqui eu acho que serve como um bom exemplo. Tem outros teoremas aqui, outras provas que vocês podem dar uma olhada aqui na nota de aula. Tá? A próxima função que a gente costuma interessar, tá? É essa função concat, que o que ela faz é o seguinte, ela pega uma lista de listas, tá? Uma lista de listas, concat pega uma lista de listas de Azinho, então tem uma lista com várias listas dentro, e junta todo mundo como se fundisse tudo numa lista só, tá? Então, um exemplo, vou fazer aqui no meu interpretador, tá? Concat, se eu pegar uma lista de listas, né? Então, por exemplo, uma lista com 3 listas dentro, uma lista que tem 1, 2, 3, uma lista que está vazia e uma lista que tem 4 e 5, por exemplo. O que ele vai fazer é fundir tudo numa lista só com aqueles mesmos elementos. Tá? Repare que a lista sempre tem que ter os elementos do mesmo tipo. Então, essa primeira lista, todas as listas aqui dentro são listas de azinhos. Okay? Por isso que eu consigo, como se eu estivesse desconstruindo todos os elementos, tá? Abrindo eles e reordenando eles numa única sequência. Tudo bem? Bastante útil essa operação aqui, a gente vai usar ela um pouco mais para frente. Tá? Ela é uma operação distributiva, não vou fazer a prova aqui. Vocês podem fazer a prova disso aqui, tá? A prova da seguinte propriedade, tá? Concat da lista de listas XSS concatenado com YSS, que também é uma lista de listas, tá? Isso aqui é a mesma coisa de fazer concat XSS concat YSS, tá? Deixa eu fazer uma ligeira divagação, porque esses nomes dessas listas que eu estou usando aqui são bem idiomáticos, vamos ver isso em tudo quanto é lugar, tá? É bem comum a gente usar letras minúsculas para representar os elementos das listas, né? Então, quando eu faço x, xs, isso aqui é um elemento x da lista, no caso, o primeiro elemento. Xs, né? Os x's
alguma coisa assim, como se fosse o plural do x, para representar uma lista cujos elementos são esses x aí, e XSS para representar uma lista de XS. Okay? É bem comum vocês encontrarem esse padrão. Então, a mesma coisa com Y, com Z, mesma coisa. Tá? O que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? É que esse concat, e se vocês é até interessante olhar aqui, né? O tipo desse concat, ele envolve não só listas, como elementos dessa classe, né? Foldable. Tá? E repare, pelo nome vocês começam a perceber, foldable. Na última aula a gente estava estudando uma função específica que chama fold. Essas duas noções aqui, elas estão conectadas entre si, tá? Essa operação aqui de juntar tudo, né? Tem vários elementos diferentes dispersos lá, e você junta tudo num valor só, tá? É a ideia do fold. A gente vai generalizar um pouco mais essa ideia do foldable, né? De estruturas que eu consigo representar essa ideia de atravessar uma estrutura, tá? Pegando todos os elementos e juntando num elemento só. A gente vai sistematizar um pouco mais, vai generalizar essa noção, mas repare que é essencialmente o que está acontecendo. Eu estou percorrendo uma estrutura, que é uma lista. Dentro dessa lista, tá? Os elementos são listas também, então é lista de Azinho. Então tem uma estrutura que é uma lista, dentro cada elemento é uma lista. Eu estou pegando todos esses elementos, tá? Todos esses elementos que são listas, e juntando num elemento só, que é uma nova lista de azinhos, tá? É muito parecido com a ideia do fold n que a gente estudou ali um pouco mais para trás. Tá? A gente vai ver outros folds aqui também com listas. A lista começa a ficar uma coisa um pouco mais rica. Uma próxima função, essa função reverse, que inverte a lista, né? Então, quando eu tô a ideia aqui, reverse de 1, 2, 3, por exemplo, a ideia é que eu vou inverter a ordem de qual elemento vem primeiro e qual elemento vem por último, tá? Repare que e pela própria definição aqui, tá? Vocês conseguem perceber que eu preciso percorrer a lista inteira antes de decidir o que fazer, tá? O que a gente vai fazendo olha, se eu tiver uma lista vazia, a própria lista vazia, o resultado disso, de inverter. Se eu tiver uma lista cujo primeiro elemento é x e o resto da lista é x's, tá? Eu vou fazer uma nova lista, onde no começo aparece o reverse dos x's e no fim da lista eu coloco aquele elemento que estava no começo, tá? Só que eu só consigo fazer essa operação se concluir, né, se a minha lista for finita, tá? Isso vocês podem provar. É interessante, inclusive, provar isso aqui, tá? Outra prova que eu quero que vocês olhem aqui, não é difícil de seguir, é provar essa propriedade, que se eu inverter a lista duas vezes, tá? Eu anulo o efeito do reverse. Só que isso só funciona para listas finitas. Vocês vão ver que quando vocês colocam o bottom lá na prova, fica uma coisa um pouco mais difícil, tá? Essa prova aqui é interessante, eu vou deixar para vocês olharem nas notas de aula e sigam essa prova aqui, porque ela não é uma prova trivial, tá? No caso do cons, no passo indutivo, vocês vão chegar numa situação onde você tem uma redução do lado esquerdo da equação e outra coisa diferente do lado direito da equação, tá? E aí vocês precisam provar uma propriedadezinha intermediária aqui, tá? Que eu explico aqui para vocês, para fazer a conclusão dessa prova. Eu vou deixar para vocês olharem e na aula que vem, quem ficar com dúvida, a gente discute com mais detalhes isso aqui. Mas eu quero deixar para vocês esse exercício de seguirem essa prova aqui, tá? Vocês têm plena capacidade de fazer isso com o que a gente discutiu até agora. Próxima função, essa função length, que ela faz dado uma lista, me diz quantos elementos tem dentro daquela lista. Okay? Repare que
também é uma função que não funciona muito bem se a minha lista for uma lista parcial, né? Se ela não tiver fim, for uma lista infinita, por exemplo, só funciona para listas finitas, que é essa função aqui do jeito que ela está definida. Um pouco mais para frente a gente vai ver uma forma melhor de lidar com esse tipo de erro aqui. Tá? Tem outras 4 funções aqui que talvez seja mais fácil eu explicar para vocês elas todas de uma vez, tá? As 2 primeiras são head e tail, e elas fazem essencialmente o seguinte: o head seleciona o primeiro elemento da lista, então se eu der uma lista para ele, ele pega o primeiro elemento da lista e me dá, e o tail me dá uma lista que não tem aquele primeiro elemento mais nela, né? Ele elimina o primeiro elemento da lista e me retorna o restante da lista, tá? E o que o init e o last faz? Meio que ao contrário. Se eu tiver essa mesma lista aí, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso aqui é o head da lista, é a cabeça da lista. Isso aqui é a cauda da lista. O init da lista é tudo exceto o último elemento da lista. E o last, o nome já diz, ele vai me retornar o último elemento da lista. Tá? Então tem aqui as definições, deem uma olhada. De novo, algumas dessas funções não funcionam para listas parciais. Por exemplo, o head funciona para listas parciais, desde que eu consiga extrair o primeiro elemento, o restante pode ser uma lista infinita. Mas o last, por exemplo, não funciona para listas infinitas. Eu não consigo chegar no último elemento se a minha lista não tem um último elemento. Tá? Já mostro para vocês como constrói listas infinitas aqui. Aí você repare que tem essa possibilidade. O take e o drop são 2 funções que elas são bem explicativas, o próprio nome diz, né? O take, você dá para ela um número inteiro e uma lista, e ela vai te dar uma nova lista com os n primeiros elementos daquela lista. Tá? Então deixa eu mostrar aqui no interpretador mais fácil. Por exemplo, se eu pedir take 5 de uma lista que tem 2, 3, sei lá, todos os números aqui de 1 até 9, ele vai pegar os 5 primeiros, vai montar uma lista para mim e me retornar isso. Tá? E o drop faz o contrário. Ele solta, né? Ele elimina os 5 primeiros elementos dessa lista aí. Okay? De uma lista qualquer. Tá? Tem algumas propriedades aqui, algumas propriedades interessantes, não vou passar em muito detalhe sobre elas, tá? Mas algumas delas são razoavelmente intuitivas, outras nem tanto, tá? Por exemplo, essa primeira propriedade aqui fala o seguinte: se eu tenho uma lista XS e eu monto uma lista concatenando, né? Do lado esquerdo, com os primeiros N elementos dessa lista, e do lado direito, eliminando os N primeiros elementos, porra, não deveria mudar nada, tá? Então é razoavelmente intuitivo que isso aqui deve acontecer. Obviamente é interessante fazer a prova disso, tá? E aí tem algumas outras ideias, né? Combinando o take com o drop, tá? Se eu fizer take 2 vezes, é a mesma coisa de fazer o take do menor deles. Se eu fizer o drop 2 vezes, é a mesma coisa de fazer o drop da soma. E se eu fizer take com drop, é a mesma coisa de fazer o drop com o take dessa forma aqui. Tá? Então são algumas coisas que algumas propriedades que vocês podem usar aqui para simplificar algumas construções de vocês. Por que seria útil, né? Por que seria útil, tá? Repare que, por exemplo aqui, essa função drop, tá? Repare que para fazer o drop, a gente precisa percorrer a lista, tá? Para fazer o drop, o que eu vou fazendo eu vou montando uma nova lista. Eu pego o primeiro elemento, jogo fora, ando o próximo elemento, jogo fora. Quando eu acabei de jogar fora elementos, eu vou percorrendo o restante da lista, copiando os elementos, tá? Então a gente percorre toda a lista na hora que a gente faz esse drop aí, ou percorre pelo menos uma parte da lista quando a gente faz esse drop, né? E aí, se eu faço aqui drop e depois faço drop, tento fazer drop 2 vezes, eu estou percorrendo minha lista 2 vezes. Se eu posso trocar isso por um drop só, eu só estou percorrendo a minha lista uma vez. Então, em tese,
isso aqui do lado direito deveria ser mais rápido do que o que está acontecendo aqui do lado esquerdo, tá? Esse tipo de... isso aqui é um tipo de otimização que o seu compilador muitas vezes não consegue perceber, mas você consegue perceber, ou você consegue provar, e utilizar isso para melhorar o desempenho de um programa qualquer, tá? A gente tem um operador de indexação, que me permite pegar um elemento específico da lista, então fazer alguma coisa do tipo, tá? Pegar o terceiro elemento, tá, da lista, pegar o terceiro elemento de uma lista, por exemplo, essa lista aqui, tá? O terceiro elemento é o número 4. Lembrando que a gente começa a contar a partir do zero. Então, o elemento 0 é o primeiro, o elemento 2 esse 2 aqui, o elemento 1, né? É o segundo, o elemento 2 é o terceiro, o elemento 3 é o quarto elemento daqui, tá? Raramente, assim, é raro, tá? Eu confesso que é raro usar esse tipo de indexação aqui, porque é razoavelmente ineficiente. O que a gente está fazendo aqui, para pegar os elementos da lista, lembrando que a lista é aquela estrutura, né? Que eu preciso ficar percorrendo ela, está encadeada. Então, se eu quero pegar a informação que está no terceiro carinha, eu não consigo chegar aqui direto e falar, me dá o que está aqui dentro dessa caixinha. Eu preciso ir na primeira caixinha e falar assim, não é essa. E pegar a próxima caixinha e falar, não é essa que eu estou procurando. Pegar a terceira caixinha e falar, não, é essa, decidir, né? É essa caixinha que eu quero. E pegar o dado que está lá dentro, tá? Então, essa indexação é lenta para esse tipo de estrutura, porque eu preciso percorrer a lista, pelo menos uma parte dela, tá? A gente vai ver depois, ao longo do curso, outras estruturas que me permitem acesso mais rápido ao que a gente chama aqui de acesso dinâmico, acesso aleatório, sem precisar ficar percorrendo a estrutura inteira. Tá? Um array, por exemplo, não tem esse problema aqui. O array vai ter outras particularidades. Tá? Agora, qual que é a vantagem de usar listas e não usar arrays? Tá, gente? Isso é uma questão que já vi mil discussões. Tá? O array não tem uma estrutura recursiva tão elegante quanto a lista. E aí é mais difícil a gente fazer algumas funções que operam em cima de arrays do que definir as mesmas funções que operam sobre listas, tá? Porque nas listas, essencialmente, as minhas funções vão ter essa cara, né? Preciso decidir o que acontece quando a lista está vazia, preciso decidir o que acontece quando tem o cons lá no meio do caminho, tá? Então, preciso... É razoavelmente fácil, razoavelmente elegante definir funções sobre as listas. Eu só tenho duas possibilidades, ou a lista vazia ou a lista é o cons, e aí o cons tem um dado e o resto da lista. Tá? E aí eu decido o que faço com relação a isso. O array não tem essa estrutura recursiva aqui. Tá? Então, algumas coisas são um pouco mais difíceis. Vamos ver que eu nem estou entrando em detalhe de como definir cada uma dessas funções, porque elas são razoavelmente simples. Tá? Agora, obviamente, aquela coisa bem pedagógica, na lista de vocês vai estar pedindo a definição de algumas dessas funções aqui, ou pedindo para vocês analisarem o que acontece em alguns... quando você define elas de alguma forma um pouco ligeiramente diferente do que está aqui. Tá? Seguindo. Haskell ele dá um outro açúcar sintático aqui para a gente, tá? Para a gente construir listas que enumeram valores. Tá? Então eu posso fazer, em vez de fazer aquela lista ali, 1,2, 3, 4, 5, eu posso falar para ele, olha, eu quero uma lista com todos os elementos de 1 até 5. Tá? Opa! Com todos os elementos de 1 a 5. Então, ele entende o que é isso aqui. Tá? Eu não preciso necessariamente começar no 1. Eu posso começar em qualquer lugar. Então, por exemplo, quero uma lista dos elementos de 10 a 15. Tá? Completamente razoável. Eu posso pedir para ele uma lista que começa no elemento 10 e vai até o elemento 5. Aí ele fala, opa, isso aqui eu não sei o que fazer. Então, repare que eu preciso ter aquela noção do que é o próximo. Tá? E ele constrói a lista andando próximo, adicionando isso na lista, até encontrar esses elementos. Agora, se eu quiser fazer uma lista assim que vai diminuindo, eu posso vir aqui para ele e falar, olha, o primeiro elemento da lista é o 10, o segundo elemento da lista é o 9 e vai terminar no 5. Aí ele fala, opa, legal, se o seu primeiro é o 10, o segundo é o 9, então eu consigo ver o que você está fazendo. Eu consigo
daqui determinar um padrão e seguir esse padrão até chegar no último elemento que você está me pedindo, ok? Eu não preciso ir de um em um, eu posso ir, por exemplo, de dois em dois, que vai dar certo do mesmo jeito, tá? Eu posso ir para frente, posso ir para trás. Outra coisa que eu posso fazer são listas, e nada me impede de perguntar, tá bom, me dá uma lista que começa no zero, mas que não termina em lugar nenhum, tá? Então, quando eu peço para ele construir essa lista para mim, ele constrói, tá? Se eu perguntar para ele qual é o tipo dessa lista L, é uma lista de azinhos, onde o azinho é tanto tipo num, repare, porque é um número lá, né, zero, tá? Quanto um tipo dessa classe enum, tá? E toda vez que eu construir tipos com usando essa construção de ranges, né, com esses dois pontos aí, implicitamente ele vai falar, olha, eu só consigo fazer isso se o seu tipo for dessa classe enum, tá? E o que é essa classe enum? É uma classe de tipos que você consegue definir o que é o sucessor dela, muito parecido com o que a gente estava fazendo lá com os números naturais, mas eu tenho que conseguir definir também o que é o anterior, né, o predecessor, o to enum, tá? Então, conseguir mapear inteiros para esse tipo aí específico, from enum, o enum from, o enum then, blá blá blá, essa coisa toda aqui, são funções auxiliares. O mínimo que eu preciso dizer é como é que eu transformo um inteiro específico, tá? No meu tipo específico, por exemplo, no meu tipo booleano, por exemplo, tá? Como é que eu mapeio inteiros no tipo booleano, por exemplo? E como é que eu mapeio meu tipo concreto numa lista desse tipo aí, tá? Desse tipo azinho. É isso que a gente está tentando fazer aqui nessa classe enum. Eu vou convidá-los a olhar mais detalhes dessas funções na documentação. Mas essencialmente é dando uma noção nessa classe de enumeração do que é o próximo elemento, tá? Então, toda vez que você tiver um tipo e você consegue dizer o que é o próximo elemento, é um bom candidato para construir uma instância dessa classe enum. E internamente o interpretador, o compilador usam essa classe enum para construir isso. Então repare, eu posso construir a lista que não tem fim, tá? Se eu pedir para ele me mostrar o valor dessa lista, e eu tentei ser bem rápido na hora de parar, é uma lista que começa no elemento 0, o próximo é 1, o próximo é 2, 3 e assim por diante, só que ele não tem fim. Eu fiz um Ctrl C aqui para parar, mas se eu ficar pedindo os elementos, ele vai ficar aqui construindo a lista e não vai parar nunca. Então repare que essa lista é uma lista que não tem fim, tá? Uma lista infinita, tá? Então a gente pode usar tudo isso para construir listas infinitas. É bem útil fazer esse tipo de construção, tá? Outro tipo de construção, por exemplo, é eu fazer alguma construção recursiva desse tipo aqui, né? Uma lista que tem uma lista infinita onde todos os elementos são 1, tá? Então eu posso fazer alguma coisa desse tipo. Ones vai ser uma lista cujo primeiro elemento é o valor 1 e na cauda da lista, o resto da lista é o próprio ones. E aí o que ele vai fazer? Montar uma lista que tem um monte de 1 e não termina nunca, tá? Então eu posso fazer listas infinitas de várias formas, tá? Isso aqui, por mais louco que isso aqui possa parecer, é bastante útil. E repare, tá? Outra coisa. Na hora que eu defini a minha lista, ele simplesmente definiu, ele não tentou calcular os elementos da lista. Ele não tentou percorrer a lista inteira para falar, não, isso aqui é uma lista infinita. Não, tipo, não deu problema, foi super rápido. O que a gente está fazendo aqui é criar uma promessa de que essa lista vai poder ser construída. E apesar dessa lista ser infinita, eu posso fazer coisas do tipo, pegar os 5 primeiros elementos e ele vai falar, beleza, então eu preciso percorrer essa lista. Os 5 primeiros elementos, pegando os 5 primeiros elementos, tudo tranquilo, tá? Coisas que vão dar problema. Então, por exemplo, se eu tentar descobrir qual que é o último elemento dessa lista, tá? Só que para descobrir o último elemento da lista, eu preciso percorrer a lista inteira. Só que a lista não tem um último elemento. Então, eu vou ficar aqui indefinidamente. Então, repare que algumas funções elas são estritas, outras não são, tá? O take5 lá, por exemplo, não é uma função estrita. Take5 do bottom, tá? Claramente esse ones é um bottom, né? Tipo uma lista infinita.
take 5 do bottom me deu um resultado, que não é o bottom, e o last do bottom ficou travado aí, claramente é o bottom o resultado desse negócio. E agora eu acho que o meu terminal vai ficar aí travado, sei lá, vou deixar aqui um tempo para ver se ele destrava. Ctrl C. Vamos ver se ele para em algum momento. Seguindo, senão eu tenho que reiniciar esse interpretador, não era para acontecer isso, tá? Várias classes, tá, pessoal, já implementam da biblioteca básica, já implementa essa classe enum. Então, por exemplo, float implementa, double, os números de ponto flutuante, char, tá, os caracteres implementam, e é bem natural a implementação deles, tá? A implementação é tipo a ordem lexicográfica que a gente está acostumado. E é isso, tá? Acho que eu vou parar por aqui, porque agora map filter são funções recursivas, eu quero falar delas em mais detalhe. Eu vou guardar isso daqui então para a próxima aula. Eu quero map, filter, list comprehension, são coisas que eu quero entrar um pouco mais em detalhe, são as funções mais interessantes, tá? E a gente até chegar na ideia de dobraduras de listas também, fold. Não sei se eu vou conseguir terminar tudo na próxima aula, porque é bastante rico, tá? Esse assunto aqui de estruturas recursivas. Aí vocês veem, a única diferença aqui do tipo NAT para o tipo da lista é que na hora que eu faço o sucessor, tá? Que lá eu chamei de sucessor, que eu chamei de cons, eu boto uma informaçãozinha a mais, ele carrega uma informaçãozinha a mais. Só que isso gera uma riqueza maior de coisas que a gente pode fazer com essa estrutura, tá? Mas por hoje era isso. Na aula que vem, então, eu começo falando dessas outras funções map, filter, que tem a ver com aplicar funções ou fazer computação em cima dos dados que estão guardados nessa estrutura, tá? Mas aí a gente fala disso na próxima aula. Até lá, pessoal. Um abraço.